O milionário a demitiu sem piedade, mas quando finalmente a perdeu, descobriu que ela era sua verdadeira vida. O ar-condicionado do 30º andar da torre empresarial Mendes em Associados zumbia discretamente, mas não conseguia dissipar a tensão que pairava na sala de reuniões. As enormes janelas de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, com seus arranha-céus se perdendo na neblina matinal de março, mas ninguém prestava atenção à paisagem. Marina Silva ajustou os óculos e respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que lhe apertava o estômago. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto organizava os documentos sobre a mesa de mogno polido. 3 anos trabalhando naquela empresa, 3 anos dando o melhor de si, e agora estava ali, prestes a apresentar o projeto que poderia definir sua carreira. Bom dia a todos, disse Rodrigo Mendes ao entrar na sala, sua presença imediatamente mudando a atmosfera do ambiente. Alto, de ombros largos e sempre impecavelmente vestido, Rodrigo comandava respeito onde quer que fosse. Seu terno italiano azul marinho custava mais do que o salário mensal de Marina, e seus sapatos de couro brilhavam sob as luzes halógenas. Aos 35 anos, ele tinha construído um império que se estendia por todo o país, e sua reputação de empresário implacável era conhecida em todos os círculos corporativos de São Paulo. Marina observou enquanto ele se dirigia à cabeceira da mesa, seus olhos escuros percorrendo cada pessoa presente, com a frieza calculista que o tornara famoso. Quando o olhar dele encontrou o seu, ela sentiu um arrepio involuntário. Havia algo naqueles olhos que sempre a deixava desconfortável. Não era apenas a autoridade natural de um líder, mas uma dureza que parecia impenetrável. Marina, você tem 5 minutos para nos explicar como pretende salvar o contrato com a Petrobras, disse ele, consultando o Rolex de ouro no pulso, considerando que sua estratégia anterior nos custou quase 2 milhões de reais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina podia sentir os olhares dos colegas sobre ela, alguns solidários, outros aliviados por não estarem em seu lugar. Carlos, da equipe de marketing, evitou seu olhar. Fernanda, da área jurídica, mexia nervosamente no tablet. Todos sabiam que quando Rodrigo usava aquele tom, alguém sairia dali sem emprego. Senhor Mendes, Marina começou, sua voz saindo mais firme do que esperava. Eu assumi total responsabilidade pelo erro na análise de risco. Foi uma falha minha não considerar a mudança na legislação ambiental que afetou os prazos do projeto. Rodrigo inclinou-se para trás na cadeira, os dedos entrelaçados sobre o peito. Responsabilidade não traz de volta os 2 milhões, Marina. Nem restaura nossa credibilidade com um dos maiores clientes do país. Eu entendo perfeitamente, senhor. Por isso desenvolvi uma nova proposta, ela disse, acionando o projetor com mãos que já não tremiam mais. Se me permitir apresentar... Não, Rodrigo a interrompeu levantando-se bruscamente. Eu não vou permitir que você apresente coisa alguma. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Senhor, 3 anos, Marina. 3 anos você trabalhou aqui. E eu sempre soube que você não tinha o perfil necessário para esta empresa. Você é muito emocional, muito envolvida, muito preocupada em agradar todo mundo, em vez de focar nos resultados. As palavras de Rodrigo ecoavam na sala como tiros. Marina podia sentir o calor subindo ao rosto, mas forçou-se a manter a compostura. Senhor Mendes, com todo o respeito, meu histórico fala por si só. Em 3 anos Em 3 anos você custou 2 milhões à empresa. Ele a cortou novamente, sua voz gelada como o ar-condicionado. E isso é inaceitável. Rodrigo caminhou até onde ela estava, parando a poucos centímetros de distância. Marina podia sentir o perfume caro dele, misturado com o cheiro de couro dos sapatos italianos. Marina Silva, você está demitida. Por justa causa. Pegue suas coisas e saia do prédio. Agora. O mundo pareceu parar. Marina ouviu alguém suspirar baixinho. Talvez Fernanda. Carlos pigarreou desconfortavelmente, mas tudo parecia distante, como se ela estivesse assistindo àquela cena de fora de seu próprio corpo. Ela começou, mas a voz falhou. Não há nada mais a ser discutido. Rodrigo disse, voltando para sua cadeira. Segurança a acompanhará até a saída. Marina olhou ao redor da sala, procurando algum sinal de apoio, alguma palavra de defesa, mas todos evitavam seu olhar.
3 anos de dedicação, de noites em claro, de fins de semana sacrificados, e ninguém disse uma palavra. Com as pernas bambas, ela juntou seus documentos e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para olhar Rodrigo. Ele já estava folheando outros papéis como se ela nunca tivesse existido. Espero que o senhor nunca precise descobrir o que é perder algo realmente importante, disse ela, sua voz saindo mais firme do que imaginava possível. Rodrigo levantou os olhos por uma fração de segundo, mas não disse nada. Marina saiu da sala, deixando para trás 3 anos de sua vida e carregando consigo uma dignidade que nem mesmo ele conseguira destruir. 2 semanas depois, Rodrigo estava em seu escritório particular no 40º andar, observando a cidade de São Paulo se estender infinitamente à sua frente. A chuva de abril batia contra as enormes janelas, criando padrões que se desfaziam e se refaziam constantemente no vidro. Normalmente, aquela vista o tranquilizava, lembrando-o de tudo que havia conquistado. Hoje, apenas intensificava a irritação que vinha crescendo dentro dele desde a manhã. Carlos, me explique novamente como perdemos o contrato com a Tec Brasil, disse ele sem se virar da janela. Carlos, que estava sentado do outro lado da mesa de mogno macaça, mexeu desconfortavelmente em sua gravata. Aos 42 anos, ele era um dos gerentes mais experientes da empresa, mas até mesmo sua vasta experiência não o preparara para lidar com a tempestade que se abateu sobre a Mendes em Associados nas últimas 2 semanas. Senhor Mendes, eles alegaram que nossa proposta não atendia aos requisitos éticos da empresa deles, Carlos disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Rodrigo se virou lentamente, seus olhos escuros fixando-se no subordinado. Requisitos éticos? Sim, senhor. Parece que souberam da demissão da Marina e, bem, eles tinham um relacionamento profissional muito próximo com ela. O diretor jurídico da Tec Brasil disse que não se sentiam confortáveis em fazer negócios conosco após o incidente. O maxilar de Rodrigo se contraiu. O incidente? A forma como a Marina foi demitida, senhor. Aparentemente, a notícia se espalhou pelo mercado mais rápido do que esperávamos. Rodrigo caminhou até sua mesa e se sentou pesadamente na cadeira de couro. Nos últimos 15 dias, havia sido uma sucessão constante de más notícias. Primeiro, a equipe jurídica cometeu 3 erros graves em contratos diferentes, erros que Marina nunca teria permitido. Depois, 2 grandes clientes questionaram a estabilidade da empresa após rumores sobre o ambiente tóxico, criado pela demissão pública de uma funcionária exemplar. E agora isso. Onde está Fernanda? Ele perguntou, referindo-se à advogada que deveria ter assumido parte das responsabilidades de Marina. Ela pediu demissão ontem, senhor. Disse que recebeu uma proposta melhor em outro lugar. Rodrigo fechou os olhos e massageou as têmporas. Uma dor de cabeça latejava atrás de seus olhos, algo que vinha acontecendo com frequência crescente. E o projeto da Petrobras? Conseguimos resolver a situação? Carlos hesitou antes de responder. Não completamente, senhor. Eles estão considerando suas opções. O novo coordenador do projeto deles mencionou que sentiam falta da abordagem humana da Marina nas negociações. Abordagem humana, Rodrigo repetiu, sarcasmo pingando de cada palavra. Negócios não são sobre humanidade, Carlos. São sobre resultados. Sim, senhor, eu entendo. É só que, bem, parece que Marina tinha um jeito especial de lidar com os clientes. Eles confiavam nela. Rodrigo se levantou bruscamente, fazendo Carlos se encolher na cadeira. Marina cometeu um erro que custou 2 milhões à empresa. Sim, senhor, eu sei, mas... Carlos parou como se estivesse pensando se deveria continuar. Mas o quê? É que... Todo mundo comete erros, senhor. E em 3 anos foi o primeiro erro grave dela. Enquanto isso, outros funcionários tiveram mais chances. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rodrigo olhou fixamente para Carlos, que imediatamente percebeu que havia ido longe demais. Você está questionando minha decisão, Carlos? Não, senhor, absolutamente não. Eu apenas estava tentando explicar por que os clientes estão reagindo dessa forma. Rodrigo voltou para a janela, observando os carros que pareciam formigas lá embaixo, movendo-se lentamente no trânsito pesado da tarde. A chuva havia intensificado, e o céu cinzento parecia refletir seu humor.
Marina sempre foi muito popular entre os funcionários. Ele disse, mais para si mesmo do que para Carlos. Sempre organizando festinhas de aniversário. Sempre preocupada se alguém estava passando por dificuldades em casa. Sempre sorrindo. Carlos não soube o que dizer a isso. Então permaneceu em silêncio. Eu construí esta empresa do zero, Carlos. Rodrigo continuou, sua voz baixa e controlada. Quando meu pai morreu, eu tinha 25 anos e uma empresa à beira da falência. Sabe como a salvei? Sendo implacável, sendo duro, não dando segundas chances. Sim, senhor. E por isso a empresa é o sucesso que é hoje. Rodrigo se virou para olhar Carlos novamente. Então por que sinto como se tudo estivesse desmoronando? A pergunta pegou ambos de surpresa. Carlos nunca tinha visto seu chefe demonstrar vulnerabilidade, e Rodrigo nunca esperou fazer aquela pergunta em voz alta. Eu tenho certeza de que é apenas uma fase, senhor. Carlos disse hesitantemente. As coisas vão se acalmar. Rodrigo assentiu, mas não parecia convencido. Sua mente voltou involuntariamente para o momento em que Marina saiu da sala de reuniões 2 semanas atrás. Ele se lembrava das palavras dela. Espero que o senhor nunca precise descobrir o que é perder algo realmente importante. Na época, ele havia ignorado o comentário como sendo apenas uma tentativa desesperada de feri-lo. Agora, com a empresa enfrentando a pior crise em anos e ele se sentindo estranhamente vazio, aquelas palavras ecoavam em sua mente de forma perturbadora. Pode sair, Carlos, ele disse voltando a se sentar. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Rodrigo hesitou por um momento. Marina, você sabe onde ela está trabalhando agora? Carlos pareceu surpreso com a pergunta. Eu não sei ao certo, senhor. Ouvi dizer que ela está montando seu próprio escritório de advocacia. Rodrigo acenou com a cabeça, dispensando-o. Quando ficou sozinho, ele se recostou na cadeira e fechou os olhos. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se perguntou se havia feito a escolha certa. O pequeno escritório no bairro da Vila Madalena tinha apenas 2 salas, uma recepção minúscula e uma vista para um pátio interno onde crescia uma jabuticabeira centenária. Era uma diferença gritante dos ambientes luxuosos da Mendes em Associados, mas Marina nunca se sentira tão em casa em um lugar de trabalho. Doutora, Marina, chegou mais um cliente querendo consulta, disse Carla, sua nova secretária, assomando à porta com um sorriso no rosto. Marina levantou os olhos dos documentos que estava revisando. 3 meses haviam se passado desde sua saída da empresa de Rodrigo e seu pequeno escritório de advocacia já estava com a agenda lotada. A notícia de sua demissão havia se espalhado rapidamente pelo meio jurídico de São Paulo, mas ao contrário do que Rodrigo esperava, isso havia trabalhado a seu favor. Quem é desta vez? Perguntou Marina, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. José da Silva, um pedreiro que foi demitido injustamente de uma construtora. Ele não tem muito dinheiro, mas está precisando de ajuda. Marina completou sorrindo. Pode marcar para amanhã de manhã. E Carla, quantas vezes preciso dizer? Não é necessário que todos os clientes tenham muito dinheiro. Carla, uma jovem de 24 anos, recém-formada em secretariado, ainda estava se acostumando com o jeito de trabalhar de Marina. Ela havia trabalhado antes em escritórios onde o primeiro critério para aceitar um caso era a capacidade de pagamento do cliente. Sim, doutora, é que... Bem, as contas também precisam ser pagas, disse Carla, hesitante. Marina riu, um som genuíno que ecoou pela pequena sala. Pode deixar que eu me preocupo com isso. Nossa reputação está crescendo, e os casos pagos compensam os pro bono. E era verdade. Em apenas 3 meses, Marina havia conseguido resultados impressionantes para seus clientes. Sua abordagem humana e cuidadosa, que Rodrigo considerava uma fraqueza, havia se tornado sua maior força. Os clientes não apenas confiavam nela profissionalmente, mas sentiam que eram tratados com dignidade e respeito. O telefone tocou, e Carla atendeu na recepção. Poucos segundos depois, ela voltou com uma expressão preocupada. Doutora Marina, é um jornalista da Veja. Ele quer fazer uma entrevista sobre sua saída da Mendes em Associados e como isso afetou o mercado. Marina suspirou. Era a 5ª ligação de jornalista naquela semana. A história de sua demissão havia ganhado proporções que ela nunca imaginou, especialmente depois que 3 grandes empresas cancelaram contratos com a Mendes em Associados, citando incompatibilidade de valores.
Diga que eu não dou entrevistas sobre meus ex-empregadores. Marina respondeu como sempre fazia. Se ele quiser falar sobre meu trabalho atual, posso conversar. Carla voltou para atender o telefone e Marina se levantou para ir até a pequena cozinha fazer um café. Era início de julho e o inverno paulistano trazia uma garoa fina que deixava tudo com um ar melancólico. Enquanto a água esquentava, ela olhou pela janela para a jabuticabeira no pátio. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe lá de Poços de Caldas. Filha, vi na televisão que estão falando da empresa do seu ex-chefe outra vez. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Marina sorriu. Dona Conceição sempre se preocupava com ela, mesmo aos 28 anos. Rapidamente digitou uma resposta. Estou ótima, mãe. Muito feliz com meu novo escritório. Te amo. A verdade era que ela realmente estava bem. Melhor do que estivera em muito tempo. Trabalhar na Mendes em Associados havia sido uma experiência valiosa, mas também exaustiva. O ambiente competitivo e muitas vezes cruel havia minado sua energia e entusiasmo. Agora, mesmo trabalhando mais horas e ganhando menos dinheiro, ela se sentia realizada. Doutora Marina, Carla a chamou da recepção. Tem uma senhora Helena aqui. Ela disse que não tem agendamento, mas que é urgente. Marina voltou para sua sala e encontrou uma mulher de cerca de 50 anos, bem vestida, mas com os olhos vermelhos, de quem havia chorado recentemente. Por favor, sente-se, Marina disse, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Como posso ajudá-la? Meu nome é Helena Mendes, a mulher começou, e Marina sentiu o estômago se contrair. Eu sou mãe do Rodrigo. O mundo pareceu parar por um momento. Marina olhou mais atentamente para a mulher e pôde ver a semelhança nos olhos escuros e na linha do maxilar. Helena Mendes era uma senhora elegante, com cabelos grisalhos bem cuidados e roupas caras, mas havia uma tristeza profunda em seu rosto. Senhora Mendes, eu não sei se é apropriado que conversemos, Marina disse cuidadosamente. Por favor, Helena interrompeu, estendendo a mão para tocar levemente o braço de Marina. Eu sei que meu filho a tratou muito mal. E sei que você tem todo o direito de me mandar embora, mas eu preciso da sua ajuda. Marina hesitou. Sua primeira reação foi recusar educadamente. Qualquer envolvimento com a família Mendes poderia ser mal interpretado, especialmente agora que a imprensa estava de olho em qualquer desenvolvimento na história. Não é sobre negócios, Helena continuou, percebendo a hesitação de Marina. É sobre meu filho. Ele não está bem, Marina. E eu não sei mais o que fazer. Algo no tom desesperado da voz de Helena tocou o coração de Marina. Apesar de tudo que havia acontecido, ela não conseguia ignorar o sofrimento de uma mãe preocupada. Conte-me o que está acontecendo, Marina disse suavemente. O escritório de Rodrigo nunca havia parecido tão silencioso. Era quase 9 da noite de uma quinta-feira e o prédio estava praticamente vazio. As luzes da cidade piscavam lá embaixo como estrelas caídas, mas ele mal notava a vista que antes o inspirava. Sua mesa estava coberta de relatórios financeiros que pintavam um quadro cada vez mais sombrio da situação da empresa. Em 6 meses, a Mendes em Associados havia perdido 40% de seus clientes. As demissões começaram no mês anterior. Primeiro os funcionários mais novos, depois alguns intermediários. A ironia não passava despercebida por Rodrigo. Ele, que havia demitido Marina sem hesitação, agora se via forçado a dispensar pessoas que dependiam de seus empregos para sustentar suas famílias. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Ele levantou os olhos, esperando ver Carlos ou algum dos poucos funcionários que ainda trabalhavam até tarde. Em vez disso, viu sua mãe parada na entrada. Mãe, o que está fazendo aqui a essa hora? Perguntou levantando-se imediatamente. Helena Mendes entrou no escritório com a elegância natural que a caracterizava, mas Rodrigo pôde notar as linhas de preocupação em seu rosto. Aos 62 anos, ela continuava uma mulher bonita, com cabelos grisalhos sempre impecáveis e roupas que refletiam seu bom gosto. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que ele conhecia bem, pois havia herdado dela. Precisamos conversar, Rodrigo, ela disse, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele sem esperar convite. Se é sobre a empresa, mãe, eu já disse que não quero envolvê-la nos problemas. Não é sobre a empresa. Helena o interrompeu.
É sobre você. Rodrigo se sentou novamente. Uma sensação desconfortável crescendo em seu peito. Sua mãe tinha um jeito de olhar para ele que o fazia se sentir como um garotinho de 10 anos novamente. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira? Ela perguntou. Mãe, eu estou bem. Só um pouco cansado com toda essa situação. Rodrigo Mendes, eu sou sua mãe. Eu te carreguei no meu ventre por 9 meses. Te criei. Te vi crescer e se tornar o homem que é hoje. Não minta para mim. O silêncio se estendeu entre eles. Rodrigo olhou para as mãos, evitando o olhar penetrante de Helena. Você emagreceu pelo menos 5 quilos, ela continuou. Tem olheiras profundas, suas roupas estão frouxas e eu soube que você cancelou o jantar de domingo nas últimas 4 semanas. Tenho trabalhado muito. Trabalhando ou se punindo? A pergunta cortou como uma lâmina. Rodrigo levantou os olhos para encontrar o olhar da mãe, que estava carregado de uma mistura de amor e exasperação. Do que você está falando? Helena suspirou e se recostou na cadeira. Filho, eu conheci Marina Silva. O mundo de Rodrigo parou. O quê? Fui ao escritório dela hoje. Conversamos por quase 2 horas. Rodrigo se levantou bruscamente, a cadeira girando atrás dele. Mãe, o que você fez? Por que diabos foi conversar com ela? Porque meu filho está se destruindo e eu precisava entender por quê. Eu não estou me destruindo. Estou tentando salvar a empresa que papai construiu. Sua empresa estava indo muito bem até você demitir aquela moça, Helena disse calmamente. E você sabe disso. Rodrigo caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. A chuva havia começado a cair novamente, criando padrões nas vidraças que se desfaziam tão rapidamente quanto se formavam. Ela cometeu um erro grave. Todo mundo comete erros, Rodrigo, inclusive você. Eu não posso me dar ao luxo de cometer erros, nem de perdoar os erros dos outros. Helena se levantou e foi até ele. Filho, quando foi que você se tornou tão duro, tão impiedoso? Rodrigo se virou para olhá-la, e Helena pôde ver a dor que ele tentava esconder por trás da máscara de frieza. Quando papai morreu, ele disse simplesmente, quando eu percebi que o mundo não perdoa fraqueza, que se eu não fosse implacável, perderia tudo que ele construiu. Seu pai nunca foi implacável, Rodrigo. Ele era firme, sim, mas também era justo. E mais importante, ele era humano. Ser humano não paga as contas, mãe, não constrói impérios. Helena colocou a mão no rosto do filho, e Rodrigo se surpreendeu ao perceber que suas próprias faces estavam úmidas. Filho, você construiu muito mais do que seu pai jamais sonhou. Mas no processo, você perdeu uma parte essencial de si mesmo. E agora está perdendo tudo porque esqueceu que negócios são feitos entre pessoas, não apenas números. E o que Marina tem a ver com isso? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Marina era a pessoa que mantinha a humanidade na sua empresa. Era ela quem lembrava os clientes de que por trás dos contratos e dos relatórios existem pessoas reais, com necessidades e sentimentos reais. Rodrigo fechou os olhos. Mãe, por favor. Ela me contou como você a demitiu, na frente de todos, sem uma chance de se explicar, sem consideração pelos anos de dedicação dela. Ela custou 2 milhões à empresa. E desde que ela saiu, você já perdeu muito mais do que isso, Helena replicou com firmeza. Não apenas em dinheiro, mas em reputação, em confiança, em respeito. Rodrigo voltou para sua cadeira, de repente sentindo-se exausto. O que você quer que eu faça, mãe? Que me humilhe pedindo para ela voltar? Eu quero que você seja honesto consigo mesmo sobre o que realmente perdeu quando demitiu Marina Silva. O silêncio voltou a dominar o escritório. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna, indiferente ao drama que se desenrolava no 40º andar da torre empresarial. Ela é especial, não é? Helena perguntou suavemente. Rodrigo não respondeu, mas sua mãe pôde ver a resposta em seus olhos. O mercado municipal de São Paulo estava movimentado naquela manhã de sábado. Marina caminhava entre as bancas de frutas e verduras, aproveitando uma das poucas manhãs livres que tinha em semanas. O aroma de café fresco misturado com o cheiro de frutas tropicais criava uma atmosfera que sempre a relaxava. Ela parou em frente à banca de seu João, um senhor de 65 anos, que vendia as melhores laranjas da região há mais de 30 anos. Era um dos clientes pro bono que ela havia ajudado recentemente.
Sua banca estava sendo ameaçada de despejo por uma questão de documentação que a prefeitura tentava usar contra os comerciantes mais antigos. Doutora Marina, exclamou seu João, o rosto se iluminando com um sorriso banguela. Como vai a senhora? Muito bem, seu João. E o senhor? Como estão as coisas com a prefeitura? Ah, doutora, desde que a senhora resolveu aquela papelada toda, está tudo certo. Minha família não sabe como agradecer. Marina sorriu, sentindo o calor familiar que vinha sempre que conseguia ajudar alguém verdadeiramente necessitado. Não precisa agradecer, seu João. É o meu trabalho. Leva essas laranjas aqui, vai, disse ele, colocando uma sacola cheia de frutas nas mãos dela. E não quero ouvir não como resposta. Marina estava prestes a protestar quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Marina? Ela se virou lentamente, o coração disparando antes mesmo de ver quem estava falando. Rodrigo Mendes estava parado a poucos metros de distância, vestindo jeans escuros e uma camisa social azul clara, uma versão mais casual dele que ela nunca havia visto. Parecia diferente, mais jovem de alguma forma, mas também havia algo nos seus olhos que ela não conseguia identificar. Rodrigo, ela disse, tentando manter a voz neutra. Que surpresa vê-lo aqui. Seu João olhou de um para o outro, percebendo a tensão no ar. Doutora, eu vou organizar umas coisas aqui atrás, disse ele diplomaticamente, desaparecendo entre as caixas de frutas. Rodrigo se aproximou hesitantemente. Você vem aqui com frequência? Todos os sábados, Marina respondeu, ajustando a alça da bolsa no ombro. E você? Primeira vez, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos. Minha mãe disse que eu deveria conhecer melhor a cidade onde vivo. Marina arqueou uma sobrancelha. Rodrigo Mendes seguindo conselhos sobre explorar a cidade? Isso definitivamente era novo. Como vai o escritório? Ele perguntou, genuinamente curioso. Bem, muito bem, na verdade. Marina respondeu, surpresa com o tom cordial da pergunta. Pequeno, mas crescendo. Ouvi dizer que você está fazendo um trabalho excelente. Marina o estudou cuidadosamente. Havia algo diferente nele, uma suavidade que ela nunca havia visto antes. Ele parecia cansado, mais humano. E como vai a Mendes em Associados? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta pelos jornais e conversas que ouvia no meio jurídico. Rodrigo hesitou antes de responder, passando por algumas reestruturações. Sinto muito ouvir isso. Sente mesmo? Ele perguntou, e não havia sarcasmo na voz, apenas curiosidade genuína. Marina considerou a pergunta por um momento. Sim, sinto. Nunca desejei mal à empresa, ou a você. Mesmo depois da forma como tudo aconteceu. Rodrigo, o que aconteceu entre nós foi profissional. Você tomou uma decisão que achou necessária para a sua empresa. Posso não ter concordado com a forma, mas não guardo rancor. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento ao redor. Uma família com crianças pequenas passou correndo entre eles, rindo alto. Um casal de idosos escolhia tomates cuidadosamente em uma banca próxima. A vida continuava, simples e bonita, ao redor deles. Marina, Rodrigo começou, mas parou como se não soubesse como continuar. O quê? Minha mãe disse que conversou com você. Marina assentiu. Ela estava preocupada. É uma mulher muito especial. O que vocês conversaram? Marina hesitou. A conversa com Helena havia sido íntima, reveladora. A mãe de Rodrigo havia compartilhado histórias sobre o filho que pintavam um quadro muito diferente do homem frio e calculista que Marina conhecia. Ela me contou sobre você quando era criança, Marina disse suavemente. Sobre como você costumava trazer animais feridos para casa. Como chorou quando seu peixinho dourado morreu. Como ficou acordado a noite toda cuidando do gato do vizinho que foi atropelado. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Ela não deveria ter... Por que não? Essas histórias mostram quem você realmente é, Rodrigo. Ou pelo menos quem você costumava ser. Eu não posso mais ser aquele garoto, Marina. O mundo dos negócios não permite esse tipo de... fraqueza. Marina deu um passo à frente, seus olhos encontrando os dele. Compaixão não é fraqueza, Rodrigo. É força. É o que nos torna humanos. Que olhe onde minha falta de compaixão me levou. Ele disse amargamente. Perdendo clientes, demitindo funcionários, destruindo tudo que meu pai construiu. Você ainda pode mudar isso. Como?
Não posso voltar atrás no que fiz. Não posso desfazer a forma como tratei você e outros funcionários. Marina colocou a mão gentilmente no braço dele. Não, você não pode mudar o passado, mas pode escolher como agir no futuro. Rodrigo olhou para a mão dela em seu braço, sentindo uma estranha sensação de paz que não experimentava há meses. Você sempre foi assim? Ele perguntou. Como assim? Capaz de perdoar, de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. Marina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Todo mundo merece uma segunda chance, Rodrigo, inclusive você. Na segunda-feira seguinte ao encontro no mercado, Rodrigo estava em sua sala quando Carlos apareceu na porta com uma expressão que ele havia aprendido a temer nas últimas semanas. Senhor Mendes, precisamos conversar urgentemente, disse Carlos, fechando a porta atrás de si. Rodrigo levantou os olhos dos papéis que estava assinando. Más notícias de novo. A Petrobras cancelou o contrato definitivamente. Carlos disse sem rodeios. Eles alegaram incompatibilidade estratégica e falta de confiança na nossa capacidade de entrega. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O contrato com a Petrobras representava 30% da receita anual da empresa. Sem ele, as demissões que já estavam planejadas teriam que ser drasticamente ampliadas. Há mais. Carlos continuou, claramente desconfortável. A revista Época vai publicar uma matéria sobre a crise da empresa. Eles já entraram em contato comigo pedindo uma declaração oficial. O que eles sabem? Tudo. Os contratos perdidos, as demissões, a queda na receita. E eles mencionaram especificamente o caso da Marina como o ponto de virada. Rodrigo se recostou na cadeira, fechando os olhos. 6 meses atrás, ele era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Agora, estava se tornando um estudo de caso sobre como destruir uma empresa em tempo recorde. Carlos, quantos funcionários temos agora? 123. No início do ano tínhamos 215. Quase 100 pessoas haviam perdido seus empregos por causa de suas decisões. 100 famílias afetadas. Rodrigo pensou em Marina cuidando do peixinho dourado e se perguntou como havia se tornado o tipo de pessoa capaz de causar tanto sofrimento. E nossa situação financeira? Carlos hesitou. Temos reservas para mais 3 meses, talvez 4 se cortarmos mais custos. Depois disso fechamos. Não necessariamente. Ainda temos alguns clientes fiéis e se conseguirmos... Carlos, Rodrigo o interrompeu suavemente. Seja honesto comigo. Qual é a probabilidade real de revertermos essa situação? Carlos baixou os olhos. Pequena, senhor. Muito pequena. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo telefone. Era a secretária de Rodrigo. Senhor Mendes, tem uma doutora Marina Silva aqui embaixo. Ela diz que gostaria de falar com o senhor, se possível. Rodrigo e Carlos se entreolharam. Marina está aqui? Rodrigo perguntou incrédulo. Devo mandar ela subir? A secretária perguntou. Rodrigo hesitou. Depois do encontro no mercado, ele havia pensado muito em Marina e na conversa que tiveram. Havia algo nela, uma paz, uma força tranquila, que o atraía de uma forma que ele não conseguia explicar. Mas orgulho e vergonha lutavam dentro dele. Mande ela subir, ele disse finalmente. Carlos se levantou para sair. Senhor quer que eu fique? Não. E Carlos? Não comente com ninguém que ela esteve aqui. Alguns minutos depois, Marina entrou no escritório. Ela usava um vestido azul marinho simples e elegante, e seus cabelos estavam presos em um coque baixo. Rodrigo se levantou para cumprimentá-la, notando que ela parecia confiante, mas não hostil. Marina, esta é uma surpresa. Espero que não seja uma surpresa desagradável, ela disse, aceitando o convite para se sentar. Não, definitivamente não. Como está? Bem, e você? Ela o estudou cuidadosamente. Você parece cansado. Rodrigo riu sem humor. Digamos que tem sido um período desafiador. Eu sei. Vi as notícias. Eles ficaram em silêncio por um momento. Rodrigo se perguntou por que ela havia vindo, mas não queria pressionar. Rodrigo, posso ser direta com você? Marina perguntou finalmente. Por favor, você está destruindo tudo que construiu e está fazendo isso por orgulho. A franqueza dela o surpreendeu, mas não o ofendeu. De alguma forma, ouvir a verdade de Marina era diferente de ouvi-la de outras pessoas. Não é só orgulho,
Ele disse, eu não sei como ser diferente do que sou. Claro que sabe. Eu vi quem você pode ser no sábado no mercado. Eu vi compaixão nos seus olhos. Humanidade. Por 5 minutos, Marina. Por 5 minutos eu baixei a guarda. Isso não muda quem eu realmente sou. Marina se inclinou para a frente. E quem você realmente é? Alguém que demite funcionários leais sem hesitação. Alguém que coloca lucro acima de pessoas. Alguém que está sofrendo. Marina o interrompeu suavemente. Alguém que perdeu o caminho, mas que ainda pode encontrá-lo de novo. Rodrigo olhou para ela, sentindo algo se quebrando dentro de seu peito. Por que você se importa, Marina? Depois de tudo que eu fiz com você. Porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance. E por quê? Ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Porque vi algo em você naquele dia no mercado. Algo que vale a pena salvar. As palavras dela ecoaram no silêncio do escritório. Rodrigo sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos, mas forçou-se a mantê-las contidas. É tarde demais, Marina. Eu já causei muito dano. Nunca é tarde demais para começar de novo, Rodrigo. Mas você precisa querer mudar. Realmente querer. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Se você decidir que quer tentar ser a pessoa que eu vi no mercado, você sabe onde me encontrar. E com isso ela saiu, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos e uma decisão que poderia mudar o rumo de sua vida. 3 dias se passaram desde a visita de Marina e Rodrigo mal havia dormido. Suas palavras ecoavam constantemente em sua mente. Nunca é tarde demais para começar de novo. Ele havia passado as noites caminhando pelo apartamento, olhando para a cidade que se estendia além das janelas do cobertura, tentando encontrar coragem para algo que sabia que precisava fazer. Na quinta-feira de manhã, ele chegou ao escritório mais cedo que o normal. O prédio estava quase vazio. Apenas alguns funcionários da limpeza e seguranças. Rodrigo subiu até seu escritório e ficou parado diante da janela, observando São Paulo despertar. As primeiras luzes do amanhecer pintavam o céu de tons rosados e dourados, criando uma beleza que ele havia deixado de notar há muito tempo. Às 8 em ponto, Carlos chegou, surpreso ao encontrar seu chefe já trabalhando. Bom dia, Sr. Mendes. Chegou cedo hoje. Carlos, sente-se, Rodrigo disse, voltando-se da janela. Precisamos conversar. Carlos se acomodou na cadeira, notando algo diferente no semblante de Rodrigo. Havia uma determinação ali que ele não via há meses. Quero que você reúna todos os funcionários na sala de conferências em 1 hora. Rodrigo disse. Todos, senhor. São mais de 100 pessoas. Todos. E Carlos, quero que você também chame os funcionários que foram demitidos nos últimos meses. Todos que ainda estão em São Paulo. Carlos piscou confuso. Senhor, com todo respeito, não entendo. Você vai entender. Apenas faça o que estou pedindo, por favor. 1 hora depois, a maior sala de conferências da empresa estava lotada. Funcionários atuais se misturavam com ex-funcionários, todos sussurrando entre si, tentando entender o que estava acontecendo. A tensão no ar era palpável. Rodrigo entrou na sala e o silêncio foi imediato. Ele caminhou até a frente, sem suas anotações habituais, sem apresentação preparada. Apenas ele e a verdade que precisava ser dita. Boa tarde a todos. Ele começou, sua voz clara, mas carregada de emoção. Sei que muitos de vocês estão se perguntando por que estão aqui, especialmente aqueles que não trabalham mais na empresa. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos à sua frente. Reconheceu muitos deles, pessoas que haviam dedicado anos de suas vidas à empresa, pessoas que ele havia dispensado sem uma segunda chance. Há 6 meses, eu tomei uma decisão que mudou tudo. Demiti uma funcionária exemplar de forma pública e humilhante. Marina Silva havia cometido um erro, o primeiro erro grave em 3 anos de trabalho impecável. E eu a demiti por justa causa, na frente de todos vocês. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns funcionários se entreolharam, lembrando-se daquele dia terrível. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo a empresa. Estava sendo forte, decidido, implacável. Mas a verdade é que eu estava sendo covarde. A palavra ecoou pela sala como um tiro. Rodrigo Mendes, o empresário implacável, estava se chamando de covarde publicamente. Desde então, nossa empresa perdeu 40% de seus clientes. Quase 100 de vocês
perderam seus empregos. Nossa reputação está em ruínas. E tudo porque eu esqueci algo fundamental. Negócios são feitos por pessoas, não por máquinas. Rodrigo caminhou entre as fileiras de cadeiras, olhando diretamente para as pessoas enquanto falava. Marina Silva era mais do que uma funcionária competente. Ela era o coração humano desta empresa. Era ela quem lembrava nossos clientes de que se importávamos com eles como pessoas, não apenas como números. Era ela quem cuidava de vocês quando passavam por dificuldades. Era ela quem mantinha viva a humanidade que meu pai construiu nesta empresa. Ele parou diante de Fernanda, a advogada que havia pedido demissão após a saída de Marina. E quando perdi Marina, perdi todos vocês também, porque vocês viram o tipo de líder que eu realmente era. Alguém que não valorizava lealdade, dedicação ou excelência. Alguém que punia o primeiro erro sem considerar anos de trabalho exemplar. Rodrigo voltou para a frente da sala, respirando fundo antes de continuar. Hoje quero fazer algumas coisas. Primeiro, quero pedir desculpas. A Marina, onde quer que ela esteja, e a todos vocês que foram afetados pelas minhas decisões impiedosas. Segundo, quero anunciar que estarei renunciando ao cargo de CEO da Mendes & Associados. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Carlos se levantou involuntariamente. Senhor Mendes, deixe-me terminar, Carlos. Rodrigo o interrompeu gentilmente. Terceiro, quero oferecer a todos os funcionários demitidos a oportunidade de retornar, com salários integralmente restabelecidos e uma compensação pelos meses perdidos. Agora a sala estava em completo silêncio. Algumas pessoas pareciam estar em choque. E finalmente, Rodrigo continuou. Quero pedir algo que sei que não mereço. Quero pedir uma segunda chance. Não como CEO, mas como ser humano. Quero a oportunidade de provar que posso ser o tipo de líder que vocês merecem. O tipo de pessoa que meu pai gostaria que eu fosse. Ele fez uma última pausa, olhando para cada rosto na sala. Sei que palavras são fáceis. Sei que ações falam mais alto. Por isso, a partir de hoje, estarei trabalhando lado a lado com vocês para reconstruir não apenas esta empresa, mas a confiança que destruí. E se vocês me derem essa chance, prometo que o homem que os demitiu sem piedade nunca mais existirá. Rodrigo caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. A reunião está encerrada. Carlos ficará aqui para conversar com quem quiser retornar. E por favor, não sintam pressão para decidir agora. Pensem no que é melhor para vocês e suas famílias. Com isso, ele saiu da sala deixando para trás um grupo de pessoas atônitas e uma empresa que talvez, apenas talvez, pudesse ter uma segunda chance. 2 semanas depois do discurso de Rodrigo, Marina estava em seu escritório revisando um contrato quando Carla bateu na porta. Doutora Marina, tem um senhor Carlos aqui. Diz que é da Mendes & Associados e que gostaria de falar com a senhora. Marina levantou os olhos, surpresa. Carlos, pode mandá-lo entrar. Carlos entrou no pequeno escritório, parecendo visivelmente nervoso. Havia uma humildade em sua postura que Marina nunca havia visto antes nos tempos em que trabalharam juntos. Marina, obrigado por me receber, ele disse, sentando-se na cadeira oferecida. Como posso ajudá-lo, Carlos? Na verdade, eu vim aqui para fazer um convite. Em nome da empresa. Em nome do Rodrigo. Marina arquejou uma sobrancelha. Que tipo de convite? Carlos respirou fundo. Rodrigo gostaria de saber se você aceitaria voltar para a Mendes & Associados. Como sócia. A caneta que Marina segurava caiu sobre a mesa. Como sócia. 50% da empresa, Marina. Ele quer dividir tudo meio a meio. Responsabilidades, decisões, lucros, tudo. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia ouvido. Carlos, isso não faz sentido. Por que ele faria uma oferta dessas? Porque ele entendeu que precisa de você. Não apenas como funcionária, mas como parceira. Como alguém que pode equilibrar sua intensidade com humanidade. E os clientes? A situação financeira? Carlos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Depois do discurso dele, algumas coisas mudaram. 3 clientes voltaram na primeira semana. Mais importante, 80% dos funcionários demitidos aceitaram retornar. A imprensa está tratando como uma história de redenção empresarial. Marina se levantou e caminhou até a janela,
olhando para a jabuticabeira no pátio. Carlos, eu construí algo aqui. Pequeno, mas meu. Por que eu largaria isso? Porque você poderia construir algo muito maior. E porque... Bem, porque acho que o Rodrigo precisa de você. Como pessoa, não apenas como profissional. Marina se virou para olhá-lo. O que você quer dizer com isso? Nas últimas 2 semanas, ele mudou, Marina. Realmente mudou. Ele conversa com os funcionários, pergunta sobre suas famílias, se envolve nos projetos de forma colaborativa. É como se ele tivesse se lembrado de como ser humano. E você acha que isso tem a ver comigo? Carlos hesitou. Eu acho que você o inspirou a ser melhor. E acho que ele... Bem, acho que ele está apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Carlos, mesmo que isso fosse verdade, misturar negócios com sentimentos pessoais é complicado, eu sei. Mas às vezes, as melhores parcerias começam com respeito mútuo e outras coisas. Marina voltou para sua cadeira. Eu preciso pensar. Claro. Mas Marina, ele está esperando na recepção. Se você quiser conversar com ele pessoalmente... Marina olhou para Carlos com incredulidade. Ele está aqui? Ele não quis subir sem sua permissão. Está lá embaixo há 1 hora. Marina fechou os olhos tentando organizar seus pensamentos. Parte dela estava furiosa com a presunção de Rodrigo. Outra parte estava curiosa sobre as mudanças que Carlos havia descrito. E uma terceira parte, que ela tentava ignorar, estava excitada com a possibilidade de vê-lo novamente. Mande-o subir, ela disse finalmente. Carlos se levantou com um sorriso. Ele vai ficar muito feliz. Carlos? Marina o chamou antes que ele saísse. Essas mudanças nele são reais. Marina, eu trabalho com Rodrigo há 8 anos. Nunca o vi como está agora. É como se ele tivesse acordado de um pesadelo e finalmente se lembrado de quem realmente é. Alguns minutos depois, Rodrigo apareceu na porta. Ele usava jeans e uma camisa simples, sem gravata. Parecia mais jovem, mais relaxado, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Marina nunca havia visto antes. Oi, ele disse simplesmente. Oi, ela respondeu indicando a cadeira. Eles se olharam por um momento em silêncio. Rodrigo parecia estar reunindo coragem para falar. Marina, eu vim aqui para fazer 2 coisas. Ele disse finalmente. Primeira, pedir desculpas. Formalmente, pessoalmente, de todo o meu coração. A forma como a tratei foi imperdoável. Rodrigo, por favor, me deixe terminar. Segunda, fazer uma proposta. Não apenas de negócios, mas de vida. Quero que você seja minha sócia na empresa. Quero que me ajude a reconstruir não apenas a Mendes em Associados, mas a mim mesmo. Marina o estudou cuidadosamente. E por que eu faria isso? Porque acredito que juntos podemos criar algo especial. Uma empresa que seja bem-sucedida financeiramente, mas que também se importe com as pessoas. Uma empresa que meu pai ficaria orgulhoso de ver. E o que mais? Marina perguntou suavemente, percebendo que havia algo que ele não estava dizendo. Rodrigo respirou fundo. E porque estou apaixonado por você, Marina. E acho que talvez, apenas talvez, você sinta algo por mim também. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos, mas não sabia se eram de alegria ou de medo. Rodrigo, isso é muito complicado. Eu sei, mas as melhores coisas da vida geralmente são complicadas. Marina se levantou e caminhou até ele. Por um momento, eles ficaram muito próximos, olhando nos olhos um do outro. Se eu aceitar-se, ela disse suavemente. Tudo muda. Entre nós, entre a empresa, tudo. Eu sei, ele respondeu, sua voz quase um sussurro. E é exatamente isso que eu quero. 6 meses depois da sociedade entre Marina e Rodrigo, a Mendes Silva Associados estava irreconhecível. O escritório havia sido reformado com um design mais acolhedor, mantendo a elegância, mas adicionando toques de humanidade, plantas nos corredores, uma sala de descanso confortável para os funcionários e paredes decoradas com fotos da equipe em eventos da empresa. Marina estava em sua nova sala, igual em tamanho à de Rodrigo, uma questão que ele havia insistido quando ouviu uma batida suave na porta. Pode entrar, disse ela, levantando os olhos dos documentos. Rodrigo apareceu com 2 xícaras de café
e um sorriso que ainda a fazia sentir borboletas no estômago, mesmo depois de todos esses meses trabalhando juntos. Pensei que você poderia precisar de cafeína, disse ele, colocando uma das xícaras na mesa dela. Obrigada. Marina sorriu, notando que ele havia lembrado exatamente como ela gostava do café, com leite e uma colher de açúcar. Rodrigo se sentou na cadeira em frente à mesa dela, algo que se tornara um ritual diário. Eles sempre faziam questão de conversar sobre os projetos do dia, mas essas conversas, inevitavelmente, derivavam para assuntos mais pessoais. Como foi a reunião com a Petrobras? Perguntou Marina. Melhor do que esperávamos. Eles não apenas renovaram o contrato, mas querem expandir o projeto para incluir sustentabilidade ambiental. E Marina, eles pediram especificamente para que você lidere a parte de responsabilidade social. Marina sorriu, sentindo uma satisfação profunda. Nos últimos meses, ela havia conseguido implementar várias iniciativas que aliavam sucesso empresarial com impacto social positivo. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhara fazer. E você? Como foi com a equipe de marketing? Ela perguntou. Fantástico. As ideias deles para a campanha de fim de ano são brilhantes. E sabe o que mais? Fernanda sugeriu criarmos um programa de mentoria para jovens advogados de famílias de baixa renda. Pensei que você ficaria interessada. Marina se inclinou para a frente, animada. Rodrigo, isso é perfeito. Podemos usar parte dos lucros da empresa para financiar bolsas de estudo? Já pensei nisso, ele disse, sorrindo ao ver o entusiasmo dela. Que tal discutirmos os detalhes no jantar hoje? Marina hesitou. Eles haviam desenvolvido o hábito de jantar juntos para discutir negócios, mas nas últimas semanas, essas ocasiões estavam se tornando cada vez mais pessoais. Havia uma tensão não resolvida entre eles, uma atração mútua que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois havia abordado diretamente desde aquele dia em seu antigo escritório. Marina? Rodrigo percebeu sua hesitação. Se você prefere manter apenas profissional... Não é isso. Ela o interrompeu rapidamente. É que, bem, às vezes fico confusa sobre onde termina a parceria de negócios e onde começa o resto. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a vista da cidade. Posso ser honesto com você? Sempre. Todos os dias, quando acordo, a primeira coisa que penso é em vê-la. Quando estou em reuniões, me pego procurando sua opinião. Quando algo bom acontece na empresa, você é a primeira pessoa com quem quero compartilhar. Marina sentiu o coração acelerar. Rodrigo, eu sei que é complicado. Ele continuou, ainda de costas para ela. Sei que somos sócios, que trabalhamos juntos, que nossa vida profissional está completamente entrelaçada, mas não consigo ignorar o que sinto por você. Marina se levantou e foi até ele. E o que você sente? Rodrigo se virou para olhá-la, e Marina pôde ver toda a vulnerabilidade e honestidade em seus olhos. Sinto que você me completou de uma forma que eu nem sabia que precisava, que me tornou não apenas um empresário melhor, mas uma pessoa melhor, que, quando estou com você, consigo ser a versão de mim mesmo que sempre quis ser. As palavras dele ecoaram no silêncio da sala. Marina podia sentir a sinceridade em cada sílaba e soube que havia chegado o momento de ser igualmente honesta. Sabe o que é engraçado? Ela disse suavemente. Quando você me demitiu, pensei que fosse o pior dia da minha vida, mas agora percebo que foi o dia que mudou tudo. Foi o dia que nos levou até aqui. Marina, deixe-me terminar, ela disse, colocando a mão no peito dele. Rodrigo, eu também me apaixonei por você. Não pelo empresário bem-sucedido, não pelo homem rico e poderoso, mas pelo homem que encontrei no mercado municipal, pelo homem que teve coragem de admitir seus erros publicamente, pelo homem que escolheu mudar. Rodrigo colocou a mão sobre a dela, entrelaçando os dedos. E agora? Ele perguntou. O que fazemos com isso? Marina sorriu, um sorriso que iluminou toda a sala. Agora acho que paramos de ter medo de misturar negócios com amor. Afinal, as melhores parcerias são baseadas em confiança, respeito e outras coisas. Rodrigo riu, reconhecendo suas próprias palavras sendo ecoadas de volta para ele. Outras coisas? Outras coisas, Marina confirmou se aproximando dele. E então, finalmente, depois de meses de tensão não resolvida, eles se beijaram. Foi um beijo suave, cheio de promessa e possibilidade.
selado ali entre as plantas e a vista da cidade que os havia visto se encontrar, se perder e se encontrar novamente. Quando se separaram, Rodrigo encostou a testa na dela. Então, sobre esse jantar hoje, ele disse com um sorriso travesso: "Que tal fazermos em casa?" Marina sugeriu: "Posso cozinhar para você." "Você cozinha? Faço uma lasanha que vai deixar você sem palavras." "Marina Silva, você continua me surpreendendo todos os dias." "E pretendo continuar surpreendendo por muito tempo." Rodrigo Mendes. Um ano depois, a igreja estava decorada com flores brancas e folhagens verdes, criando uma atmosfera elegante, mas acolhedora. Os bancos estavam repletos de funcionários da empresa, clientes que se tornaram amigos, familiares e pessoas cujas vidas Marina e Rodrigo haviam tocado ao longo do caminho. Marina estava no vestíbulo da igreja, ajustando o véu com a ajuda de sua mãe, Dona Conceição, que havia chegado de Poços de Caldas na véspera com os olhos brilhando de orgulho. "Filha, você está linda", disse Dona Conceição com lágrimas nos olhos. "Seu pai estaria tão orgulhoso." Marina sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e alegria pura correndo por suas veias. O vestido era simples, mas elegante, refletindo perfeitamente sua personalidade. Ela havia escolhido usar as pérolas que eram de sua avó, uma tradição que a conectava com suas raízes humildes. "Mãe, obrigada por sempre acreditar em mim", Marina disse, abraçando Dona Conceição. "Sempre soube que você era especial, meu amor. E agora encontrou alguém que reconhece isso também." Do outro lado da igreja, Rodrigo estava no altar ao lado de Carlos, que havia aceitado ser seu padrinho. Rodrigo vestia um smoking clássico, mas havia uma suavidade em seus olhos que todos os presentes podiam ver. Helena Mendes estava na primeira fileira, chorando discretamente de felicidade. "Nervoso?" Carlos perguntou baixinho. "Surpreso", Rodrigo respondeu. "Surpreso de que alguém como ela tenha escolhido alguém como eu." "Rodrigo, você se transformou completamente. Marina não está se casando com o homem que você era. Está se casando com o homem que você se tornou." A música começou a tocar e todos se levantaram. Primeiro vieram as madrinhas, Carla, a secretária de Marina, e Fernanda, que havia voltado não apenas como funcionária, mas como uma das melhores amigas de Marina. Elas caminhavam lentamente pelo corredor, sorrindo para os convidados. E então Marina apareceu. Rodrigo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela estava radiante, caminhando pelo braço de seu João, o vendedor de frutas do mercado municipal, que ela havia pedido para entregá-la no altar. Uma escolha que havia surpreendido muitos, mas que fazia perfeito sentido para quem conhecia a história deles. Enquanto Marina caminhava em direção ao altar, Rodrigo pensou em tudo que os havia levado até ali. O erro que custou 2 milhões. A demissão cruel. Os meses de sofrimento e perda. O encontro no mercado. A decisão de mudar. A sociedade. E agora o amor. Quando Marina chegou ao altar, seu João colocou a mão dela na de Rodrigo com um sorriso paternal. "Cuide bem dela, moço", disse seu João baixinho. "Com minha vida", Rodrigo respondeu, olhando nos olhos de Marina. O padre começou a cerimônia, mas tanto Marina quanto Rodrigo mal ouviram as palavras tradicionais. Eles estavam perdidos um nos olhos do outro, comunicando-se silenciosamente sobre a jornada que os havia trazido até ali. Chegou o momento dos votos pessoais. Rodrigo foi o primeiro. "Marina", ele começou, sua voz clara, mas carregada de emoção. "Há 2 anos eu era um homem perdido. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas havia perdido a coisa mais importante, minha humanidade. Você me ensinou que força real não vem de ser implacável, mas de ter coragem de ser vulnerável. Que sucesso não se mede apenas em lucros, mas em vidas tocadas. Que amor não é uma fraqueza, mas a maior força do universo." Ele fez uma pausa, limpando uma lágrima que escapou. "Prometo a você que o homem que a demitiu sem piedade nunca mais existirá. Prometo ser todos os dias o homem que você viu no mercado municipal. Compassivo, humano, capaz de amar. E prometo que, aconteça o que acontecer, você sempre será minha prioridade, minha parceira, minha verdadeira vida." Agora foi a vez de Marina. Ela respirou fundo, olhando para o homem à sua frente. Não o empresário poderoso que conhecera anos atrás,
mas o homem que havia escolhido mudar por amor. Rodrigo, ela começou, quando você me demitiu, pensei que fosse o fim de algo, mas na verdade foi o começo de uma jornada que nos levou até aqui. Você me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, que segundas chances, quando dadas e recebidas com o coração aberto, podem criar algo mais belo do que jamais imaginamos. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou. Prometo ser sua parceira, não apenas nos negócios, mas na vida. Prometo apoiá-lo quando você duvidar de si mesmo. Prometo lembrar você de sua bondade quando ela parecer perdida. E prometo amar não apenas o homem que você é hoje, mas todos os homens que você ainda pode se tornar. Depois da troca de alianças e do beijo que selou a união, a igreja explodiu em aplausos. Mas Marina e Rodrigo só tinham olhos um para o outro. Na recepção, que aconteceu no salão da empresa, reformado especialmente para a ocasião, os convidados se divertiram até altas horas. O discurso de Carlos foi emocionante, contando a história da transformação de Rodrigo. O discurso de Carla foi engraçado, relembrando os primeiros dias do pequeno escritório de Marina. Mas o momento mais tocante veio quando Helena Mendes se levantou para falar. Meu marido sempre dizia que o verdadeiro teste de um homem não é como ele age quando está no topo, mas como ele se levanta quando cai. Ela disse, olhando para o filho com orgulho. Rodrigo, você honrou a memória de seu pai ao escolher se levantar com humildade e amor. E Marina, obrigada por devolver meu filho para mim. Tarde da noite, quando os últimos convidados haviam partido, Marina e Rodrigo ficaram sozinhos no salão decorado. Ela havia tirado os sapatos e dançava descalça nos braços dele, enquanto uma música suave tocava no sistema de som. Algum arrependimento? Rodrigo perguntou, girando-a gentilmente. Nenhum. Marina respondeu sem hesitação. E você? Apenas um. Marina o olhou, preocupada. Que não fiz isso antes. Ele disse com um sorriso travesso. Marina riu, o som ecoando pelo salão vazio. Rodrigo Mendes, acho que tudo aconteceu exatamente quando deveria acontecer. Por quê? Porque agora sabemos quanto vale o que temos, porque lutamos por isso, porque escolhemos isso conscientemente. Rodrigo a puxou mais para perto. Sabe o que é engraçado? Durante anos achei que minha vida era sobre construir um império. Agora percebo que era sobre encontrar você. Seu império não desapareceu, Rodrigo. Apenas ganhou um novo significado. Nossa empresa. Ele corrigiu. Nossa vida. Nosso futuro. Marina sorriu pensando em tudo que os aguardava. A empresa estava prosperando como nunca. O programa de mentoria que haviam criado estava ajudando dezenas de jovens. E agora tinham uma vida inteira para descobrir o que mais poderiam construir juntos. Prontos para a lua de mel? Rodrigo perguntou. Acho que nossa lua de mel começou no dia em que você decidiu mudar. Marina respondeu. Então isso significa que vai durar para sempre? Marina se ergueu nas pontas dos pés e o beijou suavemente. Para sempre e um dia a mais. E ali, dançando no salão vazio da empresa que haviam construído juntos, Marina e Rodrigo sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que nasceu da perda, cresceu na adversidade e floresceu na segunda chance que ambos souberam valorizar. O milionário que a havia demitido sem piedade descobriu, afinal, que ela não era apenas parte de sua empresa. Ela era sua verdadeira vida. E together, eles escreveriam um novo capítulo, não apenas de sucesso empresarial, mas de amor verdadeiro e transformação humana.